Irmãos e irmãs, em tempos de uma igreja que agora está especialmente reunindo-se em pequenos grupos e talvez de forma muito doméstica, a começar pela presença da igreja ou o modo da igreja se reunir, se não no mesmo lugar, na mesma igreja, no mesmo local, no mesmo templo, certamente a igreja que agora se faz reunida em pequenos lares, em pequenas casas, se não reunida na mesma casa comum que é a igreja, a casa da oração, ao menos se faz reunida em cada pequeno lar, cada família que hoje se assenta, se propõe a rezar, que devotamente celebra o início de sua Semana Santa, ou se preferimos o término de um tempo quaresmal, tempo da quaresma que vai até a próxima quarta-feira, onde lá fechamos o ciclo quaresmal e com a abertura do Tríduo Pascal, iniciamos a grande experiência da ressurreição, da vida nova, depois de termos percorrido esse tempo de graça, cuja igreja de certa forma, antecipa um pouco dos seus mistérios, começando pelo Domingo de Ramos, antecipação da paixão do Senhor, e durante a semana, quando temos a alegria de poder, ou temos a complacência de poder acompanhar os últimos passos de Jesus, com cenas muito significativas, como da unção, da partilha do pão, e do testemunho de amor que Jesus dá aos seus discípulos, que estão ali dentro ainda da experiência quaresmal, mas que na liturgia da igreja, abrindo a grande semana, chamada Semana Santa, antecipa aquilo que depois haveremos de compreender na paixão dolorosa do Senhor e reconhecer o seu resultado final com a experiência bela da vigília, da ressurreição e do domingo da ressurreição do Senhor. São coisas lindíssimas que faremos. E hoje, ainda que diante desse grande mistério que ainda nos é oportuno esperar o tempo e a hora, pois só amanhã viveremos essas realidades, mas hoje a gente se reúne para talvez em pequenos grupos, como aqui também somos um pequeno grupo, de forma muito familiar e até diríamos doméstica, haveremos de contemplar os mistérios da paixão do Senhor a partir da paixão vivida pela Virgem Senhora. A paixão do Senhor, que a experiência que ela viveu está a reflexo da dele, de tal forma que ela de alguma forma a vivencia a sua dor e suas inúmeras realidades de sofrimento, à luz do sofrimento que se dá no filho, mas que a mãe, por participar diretamente de toda a ação salvadora do Filho, também se vê envolvida também pela misteriosa dor de sua também experiência de acompanhar a paixão de Jesus, que é tradicionalmente hoje o sábado das dores. Anos anteriores teríamos tido a oportunidade de celebrar o seu centenário, talvez contemplando cada uma de suas dores nos últimos 6 dias, encerrando hoje com o 7º dia. Esse ano não foi possível fazê-lo, mas assim mesmo, na noite do sábado, tradicionalmente como é o costume de nossa comunidade de fé, desejamos também fazê-lo, sem antes também reconhecer a luminosa experiência que parte dos textos sagrados da liturgia de hoje, que são, sobretudo para nós, a luz que ilumina também o que piedosamente faremos ao final dessa reflexão. Vimos especialmente que o texto de hoje do Evangelho de São João nos narra tua mãe diante da cruz e de pé. E de pé. Estar de pé significa que aquela mulher, embora marcada pela dor e sofrimento, ela também se coloca como serva de Deus. Os sofrimentos de seu filho, o servo que por excelência realiza a obra do Pai,
leva ela também a se reconhecer na mesma situação que ele. Ela está de pé e vê o gesto de teu filho como uma verdadeira doação, como um verdadeiro gesto de obediência à voz e à obediência daquilo que pede e impõe o seu Senhor. Se é o sacrifício, o filho o assumirá. Se é o sacrifício que deve assumi-lo, ela então o contempla, não de forma passiva, mas contempla a realidade, a paixão de seu filho, como quem também se torna obediente à palavra e à vontade de Deus. Jesus, ao ver sua mãe, então talvez a introduza de forma ainda mais direta na realidade do servo, quando ele também concede a ela uma missão, quando ele compartilha com ela também do seu serviço. Assim como ele dá a vida pelos seus, assim ela também é chamada a dar a vida pelos seus agora chamados filhos. Mulher, este é o teu filho. E diz ao discípulo seu, também de alguma forma advertindo o coração dos discípulos do Senhor e de toda a igreja que é chamada a ser discípula dele: esta é tua mãe, que como serva serve a Deus, e tu e cada um de vós, como filhos e filhas de Deus e também merecedores da materna proteção dela, deveis como ela também sedes servos. Que o Senhor te conceda para a tua exaltação eterna, Ele que te visite com seus bens, porque não poupastes a tua vida por causa da humilhação do vosso povo, do nosso povo, mas te opusestes à nossa ruína, correndo diretamente ao alvo na presença do nosso Deus. Texto que nós ouvimos na primeira leitura, quando o próprio Osias se dirige a Judite, essa mulher de Deus, que uma vez reconhecendo as necessidades do seu povo, por eles também ousou clamar a Deus. Reconhecendo os sofrimentos, os padecimentos e os perigos de seu povo, ousou também ela clamar a Deus. E Deus se fez amor infinito e aceitou as preces dessa mulher, e por ela e pelo seu povo intercedeu. Que a Virgem Mãe das Dores, que por nós também se dirige tantas vezes ao Senhor, clamando e intercedendo em favor do seu povo, sobretudo o povo sofredor que somos nós, pelas duras penas dos pecados que aflige a nossa humanidade, que ela possa sempre, mediante a presença do Senhor, interceder em favor do seu povo, clamando a Ele que possa sempre olhar para nós com um olhar de compaixão e nos reconhecer na realidade às vezes difícil e dura do nosso tempo, como filhos seus, obedientes à sua vontade e, sobretudo, não temente às realidades do nosso tempo, mas confiando sempre na intercessão, no cuidado e, sobretudo, na atenção e nos méritos que o Senhor concede aos seus, que mesmo nas duras penas da vida se mostra fiel a Deus e permanece. Fidelidade essa comprovada especialmente nas 7 espadas de dores que transpassam o coração da Virgem Mãe e Senhora, que agora contemplamos. Lembrando sua primeira dor, profecia de Simeão. É preciso sempre meditar com profunda humildade a dor sofrida por Maria, quando, ao apresentar ao seu divino Filho no templo, ao profeta Simeão, lhe anunciou que este menino seria princípio de ruína, mas também de reerguimento de muitos. E que nessa ocasião, a alma da Virgem Senhora
transpassada pela lança de dor, reconhece na profecia a ela anunciada a paixão do Salvador. Paixão, morte do Divino Filho e nosso Senhor. E que a queda e o reerguimento de muitos pelo preciosíssimo sangue de seu Filho, antecipada na primeira dor, a paixão do Senhor, que haveremos de contemplar também nesta Semana Santa. Segunda dor, na trajetória da vida do Filho de Deus, na experiência encarnada da vida humana, nos lembra a fuga para o Egito de Maria, seu esposo José e o menino Jesus. A segunda causa de dor à Virgem Senhora foi a necessidade de fugir para o Egito, e essa fuga a qual ela foi obrigada para salvar a vida do Divino Filho da perseguição do ímpio e cruel Herodes, que tinha por decisão decidido matá-lo, para que a vontade de Deus, do sacrifício do Filho, entregue não nas mãos dos ímpios, mas oferecida como sacrifício de doação e gesto generoso seu na cruz, ela assume o risco de fugir com ele para o Egito, para que no tempo oportuno o sofrimento dela possa ter como consequência também os sofrimentos do filho menino, mas que não será nas mãos de seus perseguidores, mas como sacrifício oferecido de bom grado a Deus. Terceira dor, na trajetória da vida da Sagrada Família, a perda do menino Jesus no templo. A terceira dor da Virgem Senhora foi, de fato, quando ela, indo a Jerusalém na companhia de seu esposo José e Jesus, e partindo de volta para Nazaré, descobre que o menino havia se perdido. Volta ao templo, sem que ela soubesse ou se desse conta do que havia ainda de presenciar. No entanto, viu seu coração atribulado durante esses dias, em que, em meio aos suspiros e à dor que lhe causaram no peito de uma mãe, a perda de um filho. A perda, talvez, do filho não seja a perda física temporária do menino, mas talvez um reconhecimento do gesto de abertura, de doação, de entrega, da maternidade dela, compartilhada com a paternidade divina, a quem o menino vai reconhecer que ser filho de Deus, e ao qual ela haverá de reconhecer que talvez ela tenha não o perdido, mas o tenha verdadeiramente o deixado sobre as obras de seu Pai, aos quais ele cumprirá plenamente no tempo oportuno. Quarta dor, encontro de Jesus já no caminho do Calvário, carregando uma pesada cruz. A quarta dor talvez faça um corte de toda a história, pregação e anúncio de Jesus o Cristo, mas traz de volta a figura da mãe, imprescindível para reconhecermos e valorizarmos os gestos e a atitude do filho. Portanto, a quarta dor da Virgem Senhora é quando ela vai ao encontro do Divino Filho, que carrega uma pesada cruz, subindo ao monte do Calvário, onde para a nossa salvação será crucificado. Meditamos sobre essa dor, porque ela padeceu, vendo o suplício que seu divino Filho havia sido levado, cruel e doloroso tormento, cuja morte em seu caminho se apresenta, mas ela o acompanha, porque não teme a morte, e sim reconhece o gesto salvador do Filho Jesus. Quinta dor da Virgem Senhora. Lembramos e contemplamos a crucificação de Jesus. A quinta causa de dor à Santíssima Virgem foi ver seu Divino Filho, de fato,
crucificado, derramando todo o seu sangue, como um malfeitor, colocado entre ladrões. A crucificação de Jesus desperta no coração da Virgem Senhora a solidariedade do Filho para com todos os pecadores. Por isso ela vê não apenas a realidade dolorosa de seu Filho, mas também a dolorosa realidade de todos aqueles que também serão mortos se não houver a redenção de todo o gênero humano do pecado que arrasta para a morte. Por isso, ela contempla de fato o crucificado na cruz, mas nele ela certamente enxerga e reconhece a face de muitos outros, senão injustiçados, corrompidos pelo pecado, pelos quais seu Filho morre na cruz, para redimi-los, não para se associar à realidade do pecado. Sexta dor, descida de Jesus da cruz e colocado nos braços da Virgem Senhora. A sexta causa de dor de Maria, a mais sensível e sofrida por ela até então, foi encontrar ou receber nos braços sem vida seu amado Filho, a quem tão grande amor dedicou. Dos braços da cruz aos braços da mãe, de abandonado a acolhido no seio materno, chagado, ferido, sem com isso eximi-la da angústia e da silenciosa dor que ela recebe nos braços, o Filho sem vida, mas reconhece nele também o gesto de amor. O tem nos braços, não o detendo para si, o tem nos braços para oferecê-lo como sacrifício para a salvação, a conversão dos pecados de toda a humanidade. Sétima dor, sepultamento de Jesus. A sétima e última causa de dor da Rainha e Senhora, advogada dos pecadores e atribulados, de todos os homens e mulheres desse mundo, que padecem e sofrem, ou que são mortos ou esquecidos. Ela agora, especialmente como filho, também deseja dar-lhe um lugar. Um lugar que honra sua vida, seu testemunho e seu sacrifício. Honra essa que a Virgem implora a Deus por mediação de seu divino Filho Jesus, que morreu por todos aqueles que nele crerem e não morrerão, pois viverão para sempre. Foi de fato um consolo para ela receber o Filho dos braços e agora o colocar no túmulo, não entre os mortos, pois sabedor ela acredita saber que entre os mortos ele não permanecerá. O teu túmulo lembra, portanto, o lugar de onde Deus fará ressurgir a vida. Do silêncio e de sua dolorosa compaixão, ela se faz obediente à morte do Filho, esperando as promessas de sua divina ressurreição. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que também nós sejamos dignos das promessas da vinda, da ressurreição de vosso divino Filho.